Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu quero meditar com vocês sobre o trono de Deus. Nós sabemos que existe um trono no céu e que o Pai está sentado no trono e que agora também, já há alguns séculos, alguns milênios até, o Filho está sentado à destra de Deus. A pergunta que eu quero fazer é: esse trono é apenas um trono ou existem dois tronos? Essa é uma pergunta muito interessante e para você meditar nisso e entender isso, envolve também conhecer alguns pontos de assuntos escatológicos. Eu acho esse assunto muito interessante e queria passar ele para vocês, a meditação que eu tive. Aí eu chamei o Pedro, chamei o Igor, conversei com eles para ver se eles pensavam a mesma coisa e nós chegamos mais ou menos no mesmo entender, que eu vou passar aqui para vocês o entendimento. Qual foi? Então, é o seguinte, conhecer sobre o trono de Deus é muito importante. O trono de Deus ele estava representado na antiga aliança. Eu tenho que falar isso. Quer dizer, o trono de Deus estava representado na Arca da Aliança. Isso não é difícil de se entender. Deus falou para Moisés, faça um santuário, um tabernáculo, conforme o modelo que você viu no monte. Então Deus mostrou um modelo de algo original para Moisés. Certo. Nós sabemos então que há um santuário celeste no céu. E Moisés fez. E ele fez uma só Arca da Aliança. E Deus ainda falou para Moisés, coloca tanto as 7 lâmpadas como a mesa dos pães da proposição diante do véu do testemunho que está diante da arca. Ok? Então, o altar de ouro, ele estava bem na frente da Arca da Aliança. Quando João viu, irmãos, o santuário de Deus, ele viu que o altar de ouro estava diante do trono de Deus. E os 7 Espíritos de Deus, que estavam representados nas 7 lâmpadas, também estavam diante do trono de Deus. Logo, o Senhor está revelando que a Arca da Aliança era o trono de Deus. Por isso que o Senhor aparecia lá entre querubins, não é? E no céu ele habita entre querubins. Ok, por que eu falei isso? Porque nós sabemos que Deus sempre falou de uma só Arca da Aliança. Futuramente, no Templo de Salomão, Deus ele vai amplificar o templo e ele também vai não só amplificar o templo, mas ele vai firmar o templo em um só lugar. O tabernáculo ele andava conforme a nuvem, depois da nuvem é conforme Josué ordenava, e ele era um tabernáculo móvel, mas depois o templo se fixa em Jerusalém. E aí Deus vai amplificar tudo, ele vai pedir 10 menorás, ele vai pedir 10 mesas dos pães da proposição. Então, a Arca da Aliança ele poderia também amplificar, pedir mais coisas, mas ele não fez. A única amplificação que ele fez foi colocar 2 querubins a mais. Então, 2 que estavam na Arca da Aliança e 2 daqueles que cercavam toda a arca, né, as suas asas fechavam todo o Santo dos Santos, que tinha 20 côvados, né? Então, a ponta das asas dos querubins fechavam todo o Santo dos Santos, ele era também quadrado, no mesmo formato da Nova Jerusalém, porém bem menor, bem menor mesmo. Aí nós temos 4 querubins e o Senhor lá. É a imagem, é uma figura que tem lá no livro do Apocalipse, né? O Senhor está entre 4 querubins. Olha que tremendo isso. Então a gente sabe que a Arca da Aliança era só uma, não é? Levando essa ideia, levando todas essas informações para o Apocalipse, eu entendo que se existe somente um trono, ainda que nós vemos o Filho se assentando à destra de Deus, eu acredito que o Filho se assentou à destra de Deus no mesmo trono, não que foi posto mais um trono para ele ali. É assim que eu penso. Fato é que quando João é arrebatado e ele vê o santuário de Deus, ele diz que viu um trono estabelecido. Eu vou ler para vocês aqui o texto e aí nós vamos meditando. É uma meditação breve, curta, mas é uma meditação muito importante. Porque nós temos no livro de Apocalipse o trono de Deus e do Cordeiro e um trono branco. Dá a entender, pela narrativa, que esse trono branco é um outro trono que não é o trono de Deus e do Cordeiro. Então essas coisas ficam, para quem gosta de estudar sobre esse assunto, né, e quer entender como que as coisas acontecem, quando você começa a olhar para isso, dá um pouco de confusão. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma linguagem bem figurativa, embora os tronos aqui, eles existam. Olha só, se você vencer, você se assenta com o Senhor Jesus no trono. Todos os vencedores, né? Assim como o Senhor Jesus venceu e se assentou com o Pai no seu trono. Se a pessoa quiser acreditar que Jesus tem um outro trono, que está à destra do Pai, ela vai usar esse verso aqui, que também é o verso que eu meditei, né? Querendo dizer o seguinte, nós não vamos se assentar no mesmo trono do Pai e do Filho. No mesmo trono, todo mundo ali. A não ser que o trono seja imenso e caiba todo mundo lá no mesmo trono. E eu acredito que não, porque fala de tronos, né? Os 12 apóstolos também terão 12 tronos. E num tribunal tem vários tronos, né? Mas aqui é uma linguagem figurativa. Nessa linguagem, na parte figurativa, eu entendo que nós vamos ser um com o Filho, assim como o Filho é um com o Pai. Todos nós seremos um. Lembro até de João 17 aqui. Mas a pessoa também pode pegar a parte figurativa e literalizar e entender assim. Assim como todos os santos não vão se assentar no mesmo trono que o Filho, assim também o Filho não se assentou no mesmo trono que o Pai. Ele se assentou à destra do Pai em outro trono. Eu sei. Algumas pessoas podem pensar, mas o que tem a ver isso daí? O que tem a ver se tem um ou dois tronos ou vários? Para mim isso tem muita importância, porque eu quero ver como é o santuário de Deus, como é um tribunal, como as coisas acontecem, principalmente quando a gente for avançando nos capítulos do Apocalipse. Entendeu esse texto aqui? Ok, ele é bem complexo, né? Será que existe então um trono, dois tronos ou vários tronos? Primeira imagem, está o Pai lá no trono principal, o Filho no trono à direita e todos os santos em outros tronos. Segunda imagem, que é como eu acredito. O Pai está no trono, o Filho está à destra e todos os santos também terão os seus tronos, os seus lugares, né, de julgamento, etc. Mas os santos não vão ficar sentados nos tronos o tempo todo como fica o Pai e o Filho, não é? Ainda mais quando você pensar no reino milenar. Porque no reino milenar, o Filho, ele vai, entre aspas, se separar do Pai. Aspas, hein? Não é que o Filho se separa do Pai, não tem como, todos nós somos um. Mas o Filho agora está à destra do Pai. E literalmente à destra do Pai. No milênio, o Filho vai estar na terra, o Pai não. O Pai, em pessoa, não estará na terra. O Espírito que é do Pai, que está no Filho, que estará nos santos e que será derramado sobre todas as nações, sim, será derramado sobre toda a carne. Mas o Pai não estará na terra. O Pai só vai vir para a terra no 8º dia, que seria a representação da eternidade, quando a Nova Jerusalém descer do céu após os 1000 anos. Mas o Filho estará na terra e ele tem que ter um trono para ele. Então, aí eu vejo um segundo trono. Quando se cumprir aquela promessa, né, que o Senhor tem que se assentar no trono de Davi, ou seja, tem que ter um trono na terra para o Filho. Aí essa é a imagem que eu tenho, certo? Vamos ver aqui mais alguns textos de trono. Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Veja que João olhou para o ponto principal do céu e ele vê um só trono. Ficaria muito estranho João ver 2 tronos, mas fazer a narrativa somente de um, não é? Por esse texto aqui, eu imagino que o Apocalipse 3, quando fala que o Filho se assentou no Pai com o trono e nós nos assentaremos com o Filho no trono, é uma linguagem figurativa, sem anular o trono literal, mas uma linguagem espiritual para o Senhor falar de mais coisas ali ao mesmo tempo. Agora aqui, eu acredito que João está narrando o que ele viu. Ficaria muito estranho, João, se você fosse arrebatado. Se você visse 2 tronos, você ia fazer a narrativa só de um? Não iria, né? Então eu acredito que é um só trono e o Filho à destra desse trono. Ok. A palavra trono, ela vai aparecer aqui muitas vezes em Apocalipse. Eu estou pegando só os textos principais aonde exige uma meditação, aonde tem caminho para a gente meditar. O Apocalipse 5 também é muito interessante. Olha só. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora.
de todo selado com 7 selos. Já fez referência aqui para o tempo de Ezequiel, né? E diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Aí resumindo, né? Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Vê que aqui João ele já fez a narrativa do pai que estava segurando o livro selado de 7 selos, ou seja, esse livro selado de 7 selos é outro ponto onde a gente pode fazer um vídeo separado, meditando somente nesse livro. Irmãos, o Apocalipse ele é tão profundo, a palavra de Deus ela é tão profunda que cada peça, cada parte da visão, você vê um estudo à parte. Nós podemos fazer um estudo do trono, como estamos fazendo aqui de maneira resumida, um estudo dos 7 Espíritos de Deus à parte, de tão revelador que é, um estudo à parte do livro selado de 7 selos, um estudo à parte do cordeiro que parecia que estava morto, mas estava vivo, um estudo à parte dos 4 seres viventes, um estudo à parte dos 24 anciãos. Olha só, uma profundidade e riqueza de estudos, e tem que ser tratado à parte mesmo. E pode ser falado tudo ao mesmo tempo, mas é muito profundo. Aqui João só está narrando os eventos, mas cada ponto desses eventos, eles se encontram na Antiga Aliança e tem riquezas de detalhes. São, sabe, uma quantidade colossal de textos que você vê a profundidade do Senhor nas Escrituras. Então aqui João narrou que tinha alguém no trono com um livro na mão, mas também narrou que no meio do trono tinha um cordeiro. Parece que são 2 assentados no mesmo trono, né? Aqui. Agora nós vamos para o texto principal, que é o texto onde a gente medita bastante e conclui a ideia, para você ver como é importante refletir sobre o trono de Deus. Apocalipse 20, verso 11. Passaram-se os 1000 anos, Satanás foi solto por um período de tempo, seduziu as nações, fez o que fez, recebeu o seu castigo, e aqui é a hora do julgamento, é a hora do grande juízo de Deus. É onde pecado, morte, Sheol, tudo é lançado no lago de fogo e aí vem a eternidade. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vamos meditar nesse verso 11. Quando se fala de trono, se fala de Nova Jerusalém, de milênio e de tudo. Se a Nova Jerusalém desceu no início do milênio, ela desceu sobre a terra, né? Então o que aconteceu? A Nova Jerusalém que está na terra vai ter que fugir diante desse grande trono branco. E aí fica uma coisa muito estranha. Porque a Nova Jerusalém ela é chamada de trono de Deus. Eu sei que em Apocalipse 22 está escrito: e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Mas nos profetas, a Jerusalém ela é chamada de trono de Deus porque nela está o trono de Deus. Tem salmos que fala o céu... tem um salmo que fala que o trono de Deus está no céu. Salmo 11, eu não lembro aqui, irmãos, faz tempo que eu meditei sobre isso. Mas pode fazer a busca que você vai ver que tem salmos que fala que o trono de Deus está no céu. Mas, por exemplo, Isaías 66 fala: o céu é o meu trono. Ou seja, não é só que o trono de Deus se encontra no céu, é que o céu todinho é o trono de Deus e a terra é o estrado dos pés do Senhor. E isso é um texto maravilhosíssimo, porque esse texto de Isaías 66 está falando que o céu é o trono de Deus e a terra é onde estão os pés do Senhor, mostrando a grandeza dele. Se você fosse imaginar isso literalmente, né, numa visão tridimensional, você iria ver a grandeza do Senhor. Mas no próprio livro de Isaías, capítulo 60, o Senhor fala que a terra é o lugar do trono dele e o lugar onde vai ser adornado para ele pôr a planta dos pés. Em Ezequiel 43, aonde nós sabemos que estará o templo de Ezequiel no milênio, é o assunto recorrente aqui do canal agora, nós vemos também que Deus fala que ali está o trono dele e ali está o estrado dos pés dele. Então, as coisas mudaram, né? Aqui em Apocalipse 20, imagine, se a Nova Jerusalém desceu 1000 anos antes,
Então o trono de Deus e do Cordeiro já está na terra 1000 anos antes. E aí é posto um grande trono branco, mas essa terra e esse céu, se forem aqueles de Apocalipse 21, vai ter que fugir. Então eu não consigo imaginar Nova Jerusalém fugindo diante desse trono. Eu não consigo olhar isso como uma coisa coerente. Por isso que é muito coerente a Nova Jerusalém não ter descido do céu, Deus resolver todas as questões aqui, no grande trono branco, aí depois que a morte e o Sheol forem lançados no lago de fogo, aí sim João vê um novo céu e uma nova terra, que não são céus e terra restaurados, e sim algo novo mesmo, criado pelo poder do próprio Deus, sem a participação de homens reconstruindo cidades, que é o que vai ocorrer no milênio, né? Homens reconstruirão cidades que foram devastadas. O mundo será reconstruído agora pelas mãos de homens que vivem centenas de anos, que têm o Espírito de Deus, que se naturalizam às tribos de Israel e que obedecem os mandamentos de Deus. Então, grandes cidades serão reconstruídas, mas não como hoje, não debaixo dessa escravidão e desse sistema diabólico. Agora, no novo céu e na nova terra de Apocalipse 21, nós não vemos isso. Nós vemos feito algo pelo poder de Deus eternizado. Agora não vai ter outro novo céu e outra nova terra. Nós sabemos que na vinda de Cristo, os céus e a terra que agora existe, eles terão que serem restaurados. Eu não vou falar isso agora aqui para não ficar muito grande, né? Mas imagine então agora, Nova Jerusalém desceu 1000 anos antes, ela vai ter que fugir da presença do grande trono branco. E aí alguém poderia dizer, foge só para o dia do julgamento e depois tudo volta no lugar. Mas o texto diz, e não se achou lugar para eles. Dando a entender que já era. É algo novo agora que vai vir. E por isso que de maneira coerente o Senhor mostrou a Nova Jerusalém depois do trono branco. Se nós falamos que o trono branco é depois dos 1000 anos, porque o Senhor mostrou o trono branco depois dos 1000 anos, então é coerente também seguir esse mesmo raciocínio e dizer que a Nova Jerusalém é depois do trono branco, porque ela foi mostrada depois do trono branco. Então a Nova Jerusalém desce do céu depois dos 1000 anos. Por que isso é tão importante? Por que é tão importante compreender assim? Porque de Apocalipse capítulo 19 ao capítulo 21, nós não temos alterações. Nós não temos alterações na linha do tempo. Nós não temos flashback. Nós não temos... qual é aquela palavra também que é usada? Analepse. Analepse, flashback, é a mesma coisa. Nós não temos isso. Nós temos sim algo estabelecido de maneira cronologicamente exata, sem alterar as coisas, sem Deus ir lá para o passado e para o futuro, etc. Igual nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças. Primeiro, abre o primeiro selo e depois o segundo, e depois o terceiro e assim vai. O Senhor não vai abrir o 5º selo antes do segundo. O Senhor não vai derramar a 7ª taça da ira de Deus antes da 4ª. Não vai tocar a 7ª trombeta antes da 2ª. Embora, dentro desses eventos, você vai ver que o Senhor vai lá para o futuro, fala do milênio, fala até da eternidade, aí volta no momento da abertura do selo, de tal selo ou do derramamento de tal taça. Então ele trabalha de maneira temporal dentro de algo cronológico. Isso não está acontecendo em Apocalipse do 19 ao 22. Só um detalhe que acontece ali no Apocalipse 21, um detalhe sobre a árvore da vida, que é algo que eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente. Então, o que eu acredito? Esse grande trono branco é o mesmo trono de Deus e do Cordeiro. É isso que eu estou acreditando, que não é um outro grande trono branco estabelecido. De maneira que, presta atenção nessa imagem. Imagina então, o grande trono branco foi estabelecido e você está entendendo que não é o trono de Deus e do Cordeiro. É um outro grande trono branco estabelecido, criado para tal julgamento. Então você vai ter que imaginar o Pai e o Filho saindo do trono, indo para esse grande trono branco, que será estabelecido num espaço, né? Não vai ser nessa terra e também não será no terceiro céu. Aí, ok,
O pai e o filho deixam seus tronos, lá fica vazio, aí eles vêm, julgam tudo e depois eles retornam para os seus tronos. Essa seria a imagem oficial se você assumir que esse grande trono branco não é o trono de Deus e do Cordeiro. Agora, se você assumir que esse grande trono branco é o trono de Deus e do Cordeiro, o que você vai entender? Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Tá vendo? Não diz que sai dos tronos. Diz que sai do trono, de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E a folha das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá ali qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quando você lê aqui, nela estará, fica estranho, né? Será que então nela não está? Na Nova Jerusalém agora não está o trono de Deus e do Cordeiro? Aqui é uma revelação. Se você prestar atenção no milênio, aí você entende o que está sendo falado aqui, porque num momento parece contradição, mas não é. Agora já está o trono de Deus e do Cordeiro lá. Antes de Jesus se fazer carne, o trono de Deus e do Cordeiro estava lá. Jesus veio para a terra, fez o seu trabalho, retornou para o céu e lá está o trono de Deus e do Cordeiro. Só que o Senhor está tratando de um evento aqui após os 1000 anos. E aí o trono do Cordeiro estará na terra. É o trono de Davi, aonde Davi reinará sobre as nações. Não um Davi literal, mas um Davi fazendo referência a Cristo. Porque o contexto nos dá pé para essa espiritualização, né? Então, irmãos, o trono de Cristo estará na terra. Mas depois dos 1000 anos, o que acontece? O filho entrega o reino para o pai, como Paulo viu isso nos profetas e escreveu lá em 1 Coríntios 15. Quando o filho entrega o reino para o pai, toda a terra vai ter que ser glorificada. E aí, irmãos, a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu para a terra. Entendeu? E aí diz, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, significando que agora não vai ser mais como no milênio, o pai assentado no terceiro céu, lá no trono, e o filho reinando aqui na terra. Não vai ser mais assim. Agora os dois estarão juntos novamente. Só que dessa vez a morte será aniquilada de uma vez por todas. Satanás aniquilado. Não haverá mais sombra de qualquer maldição. Por isso que fala, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Vocês entenderam essa revelação? Se eu não estiver errado aqui em nada, eu acredito que essa é a revelação e o motivo do porquê está escrito estará e não nela está. Já que a gente sabe que no momento está. Porque no milênio vai ter que haver uma, aspas, separação do pai e do filho em relação a tronos e governo. Porque o pai passa todo o governo para o filho, não porque o pai se submete ao filho. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, o pai não se submete ao filho, o filho que se submete ao pai. O pai submete tudo debaixo dos pés do filho, excluindo ele. Mas depois o filho entrega tudo para o pai, para que o pai seja tudo em todos. Entendeu? Então o que eu acredito? Passaram-se os 1000 anos, o que acontece? Vai haver a segunda ressurreição. Porque a primeira, se fala primeira, não é só porque primeira de primícias e dos santos, não é só por causa disso. É primeira porque é a primeira mesmo. A primeira é contada aquela ressurreição que a pessoa ressuscita para nunca mais morrer. E são esses as primícias. Os primeiros frutos da terra eram chamados de primícias só porque eram os melhores? Não, era porque também eram os primeiros. Se tem os primeiros, tem logo os segundos. Entendeu? Então, aqui nessa questão, a palavra primeira ressurreição é primeira de primícia, lógico, as primícias do Senhor, mas também de primeira. E se tem a primeira, tem a segunda ressurreição. Então, eu não sei para que inventar moda. Dizem, não está escrito segunda ressurreição, então não existe segunda ressurreição. Então, eu não sei o que a pessoa está fazendo com a Bíblia na mão. Se ela está vendo uma segunda ressurreição e mortos que não ressuscitaram na primeira ressuscitando numa segunda.
Eu não entendi o propósito de uma mensagem assim e de uma mente assim. Vocês conseguem entender, irmãos? Eu não consigo. Eu estou falando isso porque eu já ouvi absurdos assim de pessoas que eram até coerentes, tinha concordância com a gente, mas agora mudaram todo o entendimento. Até ímpio agora ressuscita na primeira ressurreição. Nova Jerusalém desce 1000 anos antes, engole tudo, engole todas as promessas de Deus e não sei porquê. Vamos inventar uma nova moda. A gente não tem nada de novo, então vamos inventar algo novo. É isso que dá a entender, entendeu? E isso me traz um pouco de tristeza. É claro que a pessoa não precisa concordar com tudo aqui que eu estou falando. A pessoa pode falar, não acredito que esse trono branco é o trono de Deus e do Cordeiro. Tudo bem, não vai mudar muita coisa, mas você mudar tempos de ressurreição, alterar agora a descida da Jerusalém. Bom, isso é um caminho para várias outras alterações. Aí você já começa a trilhar caminhos diferentes do que a Bíblia está mostrando. Porque você está engolindo promessas de Deus só para sustentar algo novo que você olhou ali e achou bonito, mas não combina com a Bíblia. Se a Nova Jerusalém descer do céu 1000 anos antes, você não tem como dar explicações para todas as demais profecias que devem se cumprir. Coisas que eu tenho falado nos podcasts anteriores. Inclusive, irmãos, esse daqui é o podcast número 7, se eu não estiver enganado. Eu até esqueci de falar isso no início. Então, irmãos, houve a ressurreição, a segunda, todas as almas agora, elas estarão no santuário de Deus. Dentro da Nova Jerusalém. E aí, o céu e a terra que agora existe, eles foram restaurados no milênio, e os céus e a terra que foram restaurados no milênio, eles agora desaparecem da presença desse grande trono branco, ou seja, da presença do Pai e do Filho na Nova Jerusalém. E agora fica um aspecto diferente para tudo. Aí o Senhor vai resolver tudo no grande trono branco, que é o trono de Deus e do Cordeiro, é aquele trono que João vê, eu acredito que é o mesmo grande trono branco, e aí a morte e o Sheol são lançados no grande trono branco, e então o Pai cria um novo céu e uma nova terra que agora são eternos. Esse novo céu e nova terra que está em Apocalipse 21 não fogem mais, eles não escapam mais para nenhum outro lugar. Esses são os eternizados, algo tudo glorioso. Tanto é que a imortalidade vem sobre toda a criação de Deus. Não existirá mais morte. Aí o que acontece? A própria Nova Jerusalém vai descer do terceiro céu, passar pelo segundo, porque o segundo também foi feito novo, né? Nos profetas diz, eis que crio novos céus, no plural, e nova terra. Então o segundo céu vai ter que ser feito renovado. Por quê? Porque o segundo céu agora é a habitação de Satanás e seus anjos. Satanás também tem um lugar, um reino. E Deus quis que ele ficasse precipitado no segundo céu. Ele não ainda foi precipitado para a terra. Ele vai pôr o trono dele aqui na terra, na Turquia, mas não chegou o momento ainda. Entendeu? Quando chegar o momento, essas coisas vão se cumprir, porque a palavra de Deus não falha. Então, o segundo céu também vai haver uma restauração, e a Nova Jerusalém, ela desce do terceiro céu, passa pelo segundo, passa pelo primeiro, que é novo, e vem sobre essa terra. E aí, eu também acredito que não existirá mais sol e nem lua. Nem restaurados e nem nada. Por que eu digo isso? Porque no milênio nós vemos uma restauração no Sol e na Lua, já que no sexto milênio Deus afetou a terça parte do Sol, afetou a terça parte da Lua e depois voltou a afetar eles. O Sol fica escuro, a Lua fica vermelha, escura também, mas também vermelha. E as estrelas do céu caem sobre a terra, então o Senhor vai restaurar tudo. E quando Ele restaurar, Ele não vai fazer como era antes. Ele vai fazer com que a luz da lua seja como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais, sem que isso queime os homens. Vai trazer mais energia, mais brilho, mais nitidez para tudo. Vai ainda existir noite, porque se comparar a luz da lua, que será como a luz do sol,
Mas se pôr 7 vezes mais a luz do sol, então no milênio existirá a noite, só que é perspectiva diferente. Não vai ser essa noite tenebrosa que nós conhecemos hoje. Vai ser uma noite que, no milênio, né? Se nós olhássemos hoje, seria dia. Mas no milênio, nós vamos enxergar realmente como noite. Ou seja, a glória vai ser aumentada em tudo. Os homens vão viver muito mais. Os mandamentos de Deus serão obedecidos. Se houver pecado, vai ser punido imediatamente. Tudo mais glorioso. As crianças vão brincar com animais enormes. Os homens vão andar com os animais à noite. Imagine você sair à noite agora. Agora é 9h05. Imagine se eu quisesse agora dar uma volta lá na rua com um leão. Com 2 leões. Brincar com a minha família, se eu fosse nações, né? Isso vai ser possível no milênio. Eu vou poder estar na minha casa e o meu filho brincando com um leão, sei lá, em cima de uma girafa. E não vai acontecer mal algum. Meus filhos vão poder... Isso eu tô supondo que eu sou uma pessoa nascida na nação. Na nação, né? Vocês entenderam o que quis dizer. No milênio. Nações que restam. Os meus filhos poderão brincar com a serpente, que era até uma representação do diabo. A serpente não vai ter mais inimizade com o homem, não vai jogar veneno. A serpente vai ser um animal doce. Entendeu? Não haverá essas coisas no milênio de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque toda a beleza será restaurada 7 vezes mais. Mas, na eternidade, já não há contagem de tempo. E nós sabemos que Deus não faz nada sem sentido. Deus diz que não precisarão mais da luz da lua e nem da luz do sol, porque a luz de Deus e da cidade iluminará tudo. Por isso que Nova Jerusalém e eternidade têm tudo a ver. E sol e lua, a gente sabe que é para contagem de tempo. Se no milênio não vai ter mais contagem, se na eternidade não vai ter mais contagem de tempo, então não precisa mais de sol e de lua, irmãos. Vai ser algo totalmente diferente do que a gente vê, do que a gente imagina. E isso está na continuação do texto que eu estou lendo. Eu parei no verso 3 para dar essas explicações, e no verso 4 diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. No verso 5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, o sol, a lua e as estrelas, que são estrelas celestes, foram criados para, como diz em Gênesis, né? Tempos, dias, estações, tempos determinados, né? Que é a palavra moed, contagem do tempo e também para contagem de coisas espirituais. Onde existe sol e lua, tem eventos espirituais na palavra de Deus. Deus prometeu que seriam para tempos determinados, não, para sinais, tempos determinados, dias e anos. Essas 4 palavras. Para Deus dar sinais, tempos determinados, que é a palavra moed, que está relacionado com as festas, dias e anos. Pode ver, onde aparecem esses eventos na palavra, Deus está falando de tempos. 2 exemplos bem rápido. No 6º selo, o sol, a lua e as estrelas. Deus está revelando ali o tempo. Porque parece que no 6º selo vai ainda abrir o 7º e ainda vai começar a tocar trombetas. Só que não. Você vai entender que no 6º selo o Senhor está revelando que as trombetas já estavam tocando. E o 7º selo vai ser a conclusão do livro todo. Dentro do 7º selo se encontram até as 7 trombetas. Ou seja, Deus está mandando você prestar atenção, porque Ele está revelando através desses sinais, né? Na vinda do Senhor Jesus, Ele disse: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mas antes Ele fala que os poderes do céu serão abalados. Sol, lua, tá vendo? Apareceram estrelas. E aí a vinda de Cristo. Em Apocalipse 12, você vai ver uma mulher com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, revestida do sol e com a lua debaixo dos pés. O Senhor está revelando ali muitas coisas em relação à transição de alianças, à vinda de Cristo e à volta dele. Entenderam esses exemplos? Então é muito importante entender isso, né? Conclusão sobre a meditação de hoje. Meditamos sobre o trono de Deus e do Cordeiro. Trono branco, milênio,
meditamos sobre tudo isso. Qual é a conclusão que eu chego? Que existe um só trono no céu, o Filho está assentado à destra de Deus, que o grande trono branco é o mesmo trono do céu agora, e que quando diz que na Nova Jerusalém estará o trono de Deus do Cordeiro, é porque o Filho se distanciou do Pai, nessa questão aqui, né? Para vir para o milênio, e o seu trono estava na terra, estabelecido na terra no templo de Ezequiel e reinando sobre todas as nações. E depois o Filho logo vai se juntar com o Pai novamente, porque o Pai vai descer para o céu, o Filho vai resgatar e restaurar todas as coisas da terra dentro do milênio para entregar tudo glorioso para o Pai. É assim que eu estou entendendo, faz todo sentido para mim, e isso é o que eu queria mostrar para vocês, falando lá no início do vídeo, que não era apenas meditar sobre o trono. Você medita sobre o trono e envolve todos os outros detalhes, para ver se a conta fecha, não é? Então a mesma coisa, a mesma meditação nós teríamos com as 7 lâmpadas, os 7 Espíritos de Deus que se encontram diante do trono, ou com um altar de ouro que está na frente do trono, com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos. E aí o Senhor vai nos pondo à prova para ver se todas essas nossas interpretações, elas entram em conexão. Porque às vezes a gente está interpretando vários pontos da palavra e não se dá conta que eles estão em choque um com o outro. Quando isso acontecer, algo está errado. Aí precisa fazer revisão dos assuntos. Tá certo, irmãos? Se vocês pensam diferente em relação ao trono, aí vocês comentem aí no comentário. Eu penso assim, dessa maneira. Finalizo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal ou verificar a inscrição, para você compartilhar esse vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações do canal, agradecendo também os irmãos e as irmãs que estão me ajudando sempre para que eu continue fazendo esse trabalho e aproveitando a oportunidade para convidar você para fazer parte desse trabalho. Eu costumo deixar um link no comentário fixo do grupo de contribuidores. Pessoas que criaram um grupo para mantenedores para que eu continue no Brasil e para que eu possa continuar fazendo esse trabalho. Então, se você não ajuda em nenhum outro lugar, saiba que é muito bom você ajudar em algum lugar. E se você achar que aqui é um lugar bom para você ajudar, você pode ajudar diretamente na minha vida. O grupo foi criado voluntariamente pelos irmãos, eles que estabeleceram também a quantia mínima de oferta. Eu não uso o Seja Membro do canal e também não uso outros recursos, como o Patreon. Eu gosto assim de algo direto com os irmãos, voluntário. A pessoa que não pode estar me ajudando, ela pode me ajudar em oração e mesmo assim, a pessoa que pode ajudar e não ajuda, ou que não quer, ou que realmente não pode, ela está tendo acesso a todo o conteúdo do canal da mesma maneira. Só que quem tem consciência e sabe o trabalho que dá para fazer todas essas coisas, como eu não tenho outro trabalho e me dedico 100% nisso, então isso faz avançar a obra de Cristo. Por isso que eu agradeço você, meu irmão, minha irmã, que tem me ajudado todo esse tempo. Que Deus retribua tudo isso para vocês também, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Até os próximos estudos.